Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje, vamos aprender a como economizar dinheiro com produtos de consumo diário ao comparar o custo de pacotes com quantidades diferentes. Vamos ver agora algumas definições. Custo, vamos considerar aqui como sendo a quantidade de dinheiro necessário para adquirir um produto ou serviço. E econômico, vamos considerar algo ou aquilo que produz o maior resultado com o menor custo. Então perceba que algumas definições, alguns conceitos são muito importantes quando você vai fazer conta de uma situação real, tá? Então, algo de menor custo não quer dizer que ele seja mais econômico. O mais econômico, ele te fornece algo, como a gente está vendo aqui, algo que produz o maior resultado com o menor custo. E custo é um conceito que a gente acabou de analisar aqui, é um conceito dentro do outro que a gente tem aqui. Bom, uma comparação simples aqui, de produtos numa mesma base. A carne, por exemplo, que é a paleta. A base para fazer a comparação é o peso dela, é o peso. E qual é a comparação que você faz? É o custo dela ou o preço por quilo. Preço por quilo. Então, num certo açougue que eu fui lá nesse açougue aí, a paleta custa R$ 39,00 o quilo. Isso que você tem no painel lá, tá fácil ali de ver. Paleta, R$ 39,00 por quilo. Aí eu fui no outro açougue, custa R$ 24,00 por quilo. E os preços aqui, como eu disse, são preços reais de agosto de 2020. Eu queria comprar 2 quilos. Ia sair R$ 78,00 no açougue A ou R$ 48,00 no B. A diferença é R$ 30,00. E se você considerar que os açougues vendem produtos de qualidades muito semelhantes, pode ser que seja interessante adquirir a carne no açougue B, que você vai pagar R$ 30,00 a menos. Se vocês, conforme colocarem nos comentários, eu posso fazer uma videoaula só sobre essa questão da carne. Tem outros aspectos aí. Mas se considerar que é o mesmo tipo de produto, né, uma qualidade muito parecida, então a diferença é só o preço. Aí eu vou comprar o mais barato, que é o que eu comprei. Eu comprei no açougue B. Agora, nem sempre os produtos são todos vendidos assim, reais por quilo, reais por metro, ou por litro, né, por volume, por comprimento, por peso. E quando não é assim direto, como é que você pode comparar? Vamos ver o caso aqui do papel higiênico. São rolos com largura padrão de 10 centímetros e ele é vendido por pacote. Se ele é vendido por pacote, aí o pacote ele tem uma certa quantidade de rolos. A base para comparação então é pacote, rolo, comprimento, e você vai comparar o preço do pacote. Então já é o primeiro caso, né? Preço por pacote. Só que aí você pode fazer uma derivação e fazer preço por rolo ou por metro. E são casos reais também aqui, são dados reais que eu peguei em julho de 2020. Só que são produtos de um mesmo estabelecimento, todos eles vendidos no mesmo estabelecimento. E eu estou considerando que eles têm a qualidade muito parecida, por uma questão didática aqui, tá? Esses são os dados. Eu apenas mudei o nome da marca para não ter problema aí, não é propaganda que eu estou fazendo. É só para facilitar a didática aqui, mas são dados reais. Eu classifiquei a tabela
por ordem crescente de preço do pacote. Preço do pacote. Agora, observa que os 3 primeiros aqui são o pacote, são rolos, pacotes que tem 4 rolos. 4. E os outros últimos aí, os 3 últimos, o pacote tem 12 rolos. Agora, nem todos os rolos têm o mesmo tamanho, como a gente percebe no Olha a Flor A. Olha a Flor A são rolos com 50 metros. Essa classificação de pegar um pacote mais barato aí, que já é a tabela, não serve. Por quê? Como os pacotes têm quantidades de rolo diferentes, só por isso aí já não é viável fazer essa comparação. Então são pacotes com quantidades de rolo diferentes, é inviável. Vamos ver uma outra tentativa. O que a gente poderia fazer? Bom, vamos ver o preço de cada rolo. Quanto que sairia cada rolo? Então a base para comparação, preço do rolo. Vamos pegar o Alva lá. O pacote custa R$ 5,80. Tem 4 rolos, cada um sai por R$ 1,45. Quando você faz para cada uma das outras marcas, você percebe que o preço por rolo muda. Veja o Olha a Flor A aqui, ó. É o mais alto, R$ 2,23 o preço do rolo. E o mais baratinho foi o Facult. O rolo saiu por R$ 0,96 ou 96 centavos. Mas ó, vamos voltar na tabela lá. Você tem que o papel Olha a Flor A, o tamanho do rolo é maior, é 50 metros. E tanto é que ele foi o rolo mais caro, não foi? Aqui, ó. 2,23. Olha a Flor A. Esse comparativo, então, ele não é bom. Não é bom, por quê? Porque os rolos são de tamanhos diferentes. Não dá para fazer assim. O que a gente pode fazer? Vamos comparar o preço pelo comprimento total que tem no pacote. Pelo comprimento total do pacote. Como é que você faria? Então você pega o preço do pacote e divide pelo comprimento total. O comprimento total é simples. Veja a quantidade de rolos que você tem e multiplique pelo comprimento de cada rolo. No caso do Alva, temos então 120 metros. Preço por metro. Como é que você chega? Divide. No caso aqui, ó, o preço pelo comprimento total, que dá 0,048. Agora, de repente você não está muito habituado, porque você teria aqui quase 5 centavos por metro. E você não está habituado a comprar papel assim, né? Por metro, preço por metro. O que a gente pode fazer? Como a maioria dos rolos são de 30 metros e a maioria vende aí pacotes com 4, vamos considerar um pacote padrão. Nós vamos padronizar aqui, como se todos eles tivessem pacotes com comprimento total de 120 metros. O que você tem que fazer então? Você pega esse preço por metro que você acabou de obter e multiplica por 120. Tá aqui, 120. Ó, deu 5,80. Por quê? Porque o pacote já tinha 120 metros. Você pegou 5,80, dividiu por 120, ó, deu isso aqui, 0,048. E como a gente multiplicou por 120, então voltou ao preço que era. Beleza, porque o pacote já tem 120. Só que nem todos os pacotes têm 120 metros no total. Tá aqui os dados. Tem o preço. E aí na outra coluna, ó, quantidade de rolos, o comprimento de cada um. E aí a gente tem o comprimento total de cada pacote. Só 2 tem 120. Os demais, ó 200, 360, 360, 360. E aí a gente padronizou preço por metro, aí é tranquilo, preço por metro de cada pacote. E aí você tem como que seria o preço desse pacote com 120 metros de cada um. O mais barato, então, o que tem o menor custo,
é o Facult. Ele seria o mais econômico, nesse caso aqui. O mais econômico é o Facult. Mas como que você poderia fazer na hora a conta lá, para não ter que ficar perdendo muito tempo, para não ficar com um papelzinho lá? Pega a calculadora do seu celular, tá bom? E aí você faz assim, ó. Pegou a calculadora do celular, você, por exemplo, você pegou o papel Olha a Flor A. Ele custa R$ 8,90. Então você zera o visor e zera lá, ó, alguma coisa que você tenha na memória dele. Então, zera o visor. Ele custa R$ 8,90, R$ 8,90. Zera a memória se você quiser utilizar a memória. Aí, para utilizar a memória, você teria que ter adicionado o comprimento total do rolo lá na memória. Ou faz uma conta à parte, né? Por exemplo, aqui, o Olha a Flor A. Ele custa R$ 8,90, né? R$ 8,90. Dividido, abre parênteses. São 4 rolos e cada um tem 50 metros. 50 metros. 4 vezes 50. 4 vezes 50. Fecha parênteses. Ele já dá o total desse produto aí, do parênteses. E esse número 200 é o que você poderia ter colocado lá na memória, caso você quisesse utilizar a memória. Ou, nesse modo que eu te falei, você vê o preço, que é R$ 8,90, dividido por quanto? 4 vezes 50. Acho que dá para fazer de cabeça, né? 200. Então, R$ 8,90 dividido por 200, que é o comprimento total do pacote, ó, você tem aí que o preço por metro é esse. É esse aí. E aí, voltando então para a nossa tabela, o que você tem aí? O custo do pacote vai dar R$ 5,34. Como eu disse, você não está acostumado aí a pegar reais por metro, porque dá centavos. Então você tem o valor, como eu disse, do reais por metro. Que você obteve, aí só multiplica pelo tamanho padrão de 120, que dá esse valor aí do nosso pacote padrão, 5,34. E aí, fazendo para os demais, você tem o preço do que seria o pacote de 120 metros de cada um. E o que a gente tem? O Facult, não só ele tinha o preço do menor rolo, o rolo com menor custo, menor preço, mas também, no final das contas, foi o pacote de menor preço. Só que ele é vendido, o pacote, né, com 12 rolos, deixando todos eles na mesma condição de comprimento total de 120, o Facult é o mais barato. É o mais barato. E aí você consegue comparar, porque todo mundo agora está na mesma base comparativa. Aí você percebe que a diferença entre o mais caro, que é o Olha a Flor B, e ele é R$ 3,07. É quase o preço do Facult, né? É quase o preço do Facult. Isso para um pacote. Imagina aí quanto que você compra aí, sei lá, um mês, em 2 meses, dependendo, né? Então dá para fazer uma economia boa, simplesmente fazendo esse comparativo. Agora, sabe o que é interessante também? Olhar essa marca aqui, Olha a Flor, o produto A e o produto B. Eles são muito parecidos. Embora um fale que tem uma tecnologia tal e o outro B, né, o B e o A, cada um tem a sua tecnologia específica ali, que ele coloca na embalagem, mas olhando na prática ali é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, como eu disse, estou considerando que todos são muito parecidos. O preço por rolo do Olha a Flor A é maior, R$ 2,23. Olha a Flor B, R$ 1,73. Pô. Só que quando você olha no preço por metro, é diferente, inverte. O Olha a Flor B, ele acabou sendo o mais caro. Ele, na realidade, ele é o mais caro, porque o preço por metro dele é maior. Tanto é que o pacote padrão dele tem um preço maior, R$ 6,90. É o maior preço aí que você tem, R$ 6,90.
E lembrando que esses dados são reais, todos reais. Apenas mudei aí o nome da marca. Classificando em ordem crescente de preço por metro, tá aí o Faculty mais barato e o Olha Flor B mais caro. Mas, colocando então em termos de pacote aí padrão, tá aí a outra classificação. É a mesma, né? Só que aí tá por pacote, ao invés de ser reais por metro. Um aprendizado que a gente pode ter disso aqui é confirmar aquela frase que eu acho que muita gente já ouviu falar, que nem sempre o produto mais barato é o de pior qualidade e nem sempre o mais caro é o de melhor qualidade. O próprio Olha Flor B, que é a mesma qualidade na prática, né? É a mesma, só que aquele de comprimento maior, ele é o mais barato. Ele é o mais barato, olha só, o rolo com comprimento maior. O comprimento é maior e é mais barato do que aquele outro de 30. O que a gente tem que saber fazer? É avaliar o custo-benefício. Você está afim de pagar um pouco a mais por um determinado benefício? Então eu peguei essa situação do papel higiênico para mostrar como é que seria num caso prático. Então, aí, né? Fizemos uma ilustração na prática mostrando como que é possível, como que se pode ou como pode-se comparar diversos tipos de papel higiênico. No caso aqui em que você muda o tamanho, quantidade que tem por pacote. Agora, você pode pegar então esse princípio, e que princípio que é aqui? Consegue perceber? O princípio é colocar produtos de tamanhos, quantidades diferentes numa mesma base comparativa. E aí você adapta esse princípio, né, para cada caso, para o produto que você quiser. Se você tiver interesse em analisar, quando você vai comprar algum produto, por exemplo, né? Então, carro. E aí carro ele tem muitos parâmetros a analisar. Não só aspectos de desempenho técnico, mas outros, né, na hora de revender, o seguro dele e etc. Então você tem que pensar em tudo isso e pôr na balança, ver se vale a pena comprar ou não. Ou geladeira, tamanho dela, cor, e aí vai, né? Manutenção, por exemplo, histórico, né, de problema que tem. E aí você vai adaptando, como eu disse, né, esse princípio para cada caso. Então cada caso é um caso, cada tipo de produto tem a sua situação específica. Peguei o papel higiênico que é mais simples, é mais didático de mostrar aqui. Muito agradecido, e se você gostou da aula, peço que você deixe o seu like. Se não gostou, pode dar o dislike, sem problema. Mas eu peço que você justifique isso nos comentários. Explique o que você gostou, o que você achou interessante. Se você quer uma aula que complemente isso que foi falado aqui, de repente eu posso fazer uma aula adicional complementando esta daqui. Faça os seus comentários, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É importante tudo isso aqui, pessoal, porque você fazendo assim, você ajuda o canal a ajudar você. Você aumenta a relevância dele, o YouTube percebe que é interessante que ele possa ser divulgado para mais pessoas. Então eu vou poder continuar fazendo mais conteúdo à medida que você faça, né? Você atende aqui esses meus pedidos. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima.